A paz seja convosco, a todos queridos, amados, que me vê e que me ouve neste momento. Que as bênçãos de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vós neste momento. Amém? Dando continuidade aos vídeos 1 e 2 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Eu falei no outro vídeo, falo agora de novo. Quem está ligando esse vídeo agora pela primeira vez, Gálatas parte 3, indico aos amados que retorne para 1 e o 2. Porque se você começar vendo agora, a partir do 3, você vai ficar voando, né? Você não vai conseguir compreender. Então eu te indico que tu retorne ao primeiro e segundo vídeo. Para aí sim você entender do início, como tudo se... né? Como a Epístola de Paulo, qual o ponto principal, o objetivo principal desta carta, o que é que houve, o que é que não houve, o princípio, tudo, até chegar aqui. Porque senão a gente vai ficar... Quem se deparou com esse terceiro vídeo, Gálatas parte 3, chegando já nesse assim, vai ficar voando. Então você começa e retorne no 1 e 2, senão você não vai entender o que eu vou falar agora. E quem já vem acompanhando, amém, vai entender. Quem vem me acompanhando já desde o Gálatas parte 1 e 2 vai entender. Quando eu falei desde o primeiro vídeo que o tema central dessa carta é justificação pela fé. Paulo falando. Paulo fez essa epístola para os Gálatas que estavam se deixando se influenciar pelos judaizantes, os mestres judaizantes daquele tempo, que começaram a fazer a cabeça dos Gálatas contra Paulo, induzindo eles a ter raiva de Paulo, falando que o que Paulo pregou sua fé, né, não era o suficiente, que era necessário ele agregar. O que ele pregou era só meia verdade. O que o Paulo pregou sobre a justificação pela fé estava incompleta. Era preciso agregar obras da lei. A fé em Cristo, para aí sim se alcançar mérito diante de Deus. O que Paulo pregou foi só meias verdade. Não foi o suficiente. O que ele pregou só a fé? Não, só fé não. É preciso agregar a Torá. E começaram a falar isso aos Gálatas, e os Gálatas se induziram e começaram a seguir como circuncisão, guarda de dia, acepção de alimentos e muitas outras coisas. Circuncisão, fato principal que se fala. E eles estavam agregando, e eles falaram isso a eles, e eles estavam se induzindo, como muitos hoje. Que qualquer coisa que se fala, eles vão atrás. Lê as escrituras, a escritura está aqui, mas não entende. A Bíblia está aqui para ser leia. Se aquele mestre, se aquele líder estiver falando a verdade, tudo bem. Você vai conhecer, porque você lê. Você tem conhecimento da palavra, você lê. Aí você vai entender, ele está falando a verdade, está pregando as escrituras. E você está vendo, você lê, está acostumado a ler, pedindo sabedoria a Deus, e vendo ele falando, aí você vai ver, você vai comparar. O que ele fala é verdade, porque está nas escrituras. É verdade. Agora, se não, você vai saber também. Aí o que acontece? Paulo pregou, como a gente já viu nos outros vídeos, vou só dar uma adiantada aqui. Paulo pregou, eles gostaram, eles receberam verdadeiramente o evangelho, se alegraram, prodígios e maravilhas foi feita, como Paulo relata. Mas depois que Paulo continuou-se a viagem missionária, chega os mestres judaizantes da lei e começa agora a fazer a cabeça dos Gálatas, e os Gálatas vêm na onda. Começa a ir atrás deles e se induzir por aquilo ali tudo. Aí a gente viu Paulo falando, dizendo, no capítulo 3, né, ele falando tudo aquilo, a gente viu nas leituras, né, que nós somos justificados pela fé e não por obras da lei, não pela antiga aliança. Nós somos justificados pela nova aliança em Cristo Jesus, a fé. E a gente vê, infelizmente, muitos irmãos, como eu já falei, um movimento messiânico, não completamente todo o movimento messiânico, mas tem uns dentro, não todos, mas alguns, subdivisões, que os membros se circuncidam. A mesma coisa daqui. Eles passam por circuncisão. E muitos irmãos evangélicos, ou que se diziam, correram atrás de suas dissoluções. Igual os Gálatas, foram na onda. E muitos outros hoje evangélicos também, de uma forma ou de outra, não se circuncidam. Mas
é um tipo de circuncisão, porque se deixam aprisionar pelo legalismo de suas doutrinas humanas. Doutrinas de homens. Este povo me honra de lado, mas seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Olha, porque eles seguem preceitos de homens, diz Cristo Jesus. Não o que Deus disse. Deus disse aqui, eles criam outra coisa. E muitos vão atrás. Aí eu toquei no assunto, que até eu conversando esse tema com outro, aí disse, aí alguns simpatizantes da lei, aí disseram, quer dizer que nós estamos livres para fazer tudo, é? Não, peraí. Aí eu disse que no final, eu disse, no terceiro vídeo, mais à frente, vamos falar da liberdade. E hoje eu trago esse tema, né? Desde o segundo vídeo eu falei, e um caso em específico, eu falei, aquela pessoa que tem verdadeiramente o Espírito Santo com ela, aquela pessoa que é convertida de fato, iria entender o que eu ia dizer agora. E entende o que Paulo ia dizer agora. Vamos ler. E o que é que Paulo tem a nos dizer sobre a liberdade do cristão? Quer dizer, eu estou liberto da lei. Mas muitos hoje ainda não compreenderam isso. De um ponto e de outro. Como assim? Uns ainda estão agregados a lei propriamente dita, em algumas denominações, trazendo apetrechos judaicos para dentro da igreja e seguindo muitas vezes os padrões da lei. Tem alguns relatos, mas isso aí já não está ligado ao cristianismo. Alguns que não acreditam mesmo em Cristo, alguns do ortodoxo, ultra-ortodoxo, né, que eles não creem mesmo. Mas o nazareno, o judaísmo nazareno, muito bom. Se tiver algum irmão me vendo, muito bom. E o messiânico, eles creem no Messias. Agora, como é no centro das igrejas evangélicas, também há subdivisões naquele meio. Uns que são mais coerentes que a Bíblia e outros não. Como eu disse, tem alguns que, para você tomar a Santa Ceia, você tem que ser circuncidado. Senão você não toma a Santa Ceia. Olha que cúmulo de absurdo. Estou lendo aqui. Aí eles falam até alguns, não todos, é claro, mas alguns dizem que até o Novo Testamento é falso. Só se salva uma coisa ou duas aí. Olha só. Olha só. Pois é. Então, aí tem alguns ligados a isso. Alguns desses têm esse pensamento. E muitos outros irmãos, como já falei, vão atrás. Tem ex-evangélicos, protestantes, que formaram. Agora, quando é judeu, é judaísmo e tal e tal. Você é judeu? Nasceu no Brasil, é brasileiro, não tem família judaica, tem nada. Aí diz que é judeu, não sei como. Mas tudo bem. Aí vamos ler agora o que Paulo tem a nos dizer sobre a liberdade. Sim, a liberdade, sim. Mas a liberdade é o quê? Que eu falei no outro vídeo. E agora dando continuidade. Cristo não me libertou da lei. Sim, mas para quê? Para eu viver minhas dissoluções? Para eu viver praticando todas as nojeiras? Foi esse tipo de liberdade? Ele me libertou do jugo da lei, do meu esforço próprio. De eu tentar viver ou tentar me salvar pelo meu próprio esforço, pela minha própria carne. Como a gente já tem visto. A lei, porque a lei estava ali. É para cumprir. Se não cumprir, acabou. Tinha que cumprir. Cristo não tinha vindo naquele tempo e você vivia abaixo da lei. Se não cumprisse, morria. Dependendo do que fosse. Muitas vezes, pelo testemunho, as escrituras mesmo falam, pelo testemunho de 2, 3 pessoas, você morria na pedra. Olha só, era a lei. A lei não servia para vivificar, mas sim condenar. Ela servia de um espelho para ver quão miserável e pecador eu sou. Mas veio Cristo, na plenitude dos tempos, aquele que é perfeito, e disse, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci, e comigo vencerás também. Mas a liberdade que Cristo nos libertou foi essa, de uma viva esperança nele. Mas não te libertou, amado, para você viver praticando as iniquidades, nojeira e blasfêmia, e hoje muitos não se diferenciam mais um servo de Deus de um homem do mundo. Não foi para isso. Ele diz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Olha só, tem que haver uma diferença. Não é porque eu sou um servo de Deus que eu não vou estar andando mais com os irmãos que não são crentes. Não, de forma alguma, não é isso. É você se portar como um cristão, de fato. Em meio àquelas trevas. E não você se camuflar ou aglomerar-se ou se vestir o manto das trevas e se embebedar-se com o pecado a ponto de que
Quando se olhar, não se conhecer. Quem é um servo ou quem é um ímpio. Boca blasfema. É para isso que Cristo... É a liberdade que Cristo nos libertou. A boca suja. Igual ou pior do que o homem do mundo. Que nem todos os homens do mundo se comportam e se portam dessa maneira. Prostituto. Não pode ver uma mulher na rua. Que fica... tarando. Brincadeiras e atos libidinosos que não tem nada a ver com o cristão. Que muitos, como eu já disse, homens do mundo se portam melhor do que muitos que se dizem cristãos. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou? Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou? Irmão em Cristo, que se diz, alguns, quando o outro irmão de Cristo sai, xinga o irmão pelas costas, calunia o irmão pelas costas. Esse é um crente miserável, sendo ele de uma igreja e o irmão de outra. Ele disse, esse é um crente miserável. É assim? Ele nos libertou para isso? Ou os líderes estão roubando os dízimos e as ofertinhas das ovelhas. Ou os irmãos estão fornicando. Ou o líder está roubando ou adulterando. Ou a língua ferina para estar falando um do outro. Ou invejando um ao outro, dando vazão à carne. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. É assim o testemunho de um cristão. Foi para isso que ele chamou. Ou para sermos verdadeiramente cristãos. E que através do nosso testemunho, o nosso comportamento, que é o melhor método de evangelização que pode haver, é o seu testemunho, o seu comportamento, converter milhares através da luz que emana de você. Qual tipo de liberdade que Cristo nos libertou? Como eu disse nos outros vídeos, só quem é convertido de fato e recebeu verdadeiramente o Espírito de Cristo em sua vida, vai saber, vai entender e compreender o que eu estou dizendo, que as Escrituras diz. Vamos começar a ler? O que Paulo tem a nos dizer sobre tudo isso? Vamos começar lendo 5. Para entendermos mais, consolidando mais os assuntos dos vídeos passados e adiantando. Gálatas 5, 1. Vamos ler. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. É Paulo falando aqui para os Gálatas. Cristo nos chamou para a liberdade, e não para que vocês voltem de novo a se circuncidar e começar a observar a pretexto da lei de novo. De novo, está se deixando influenciar de novo pelos mestres judaizantes. Cristo nos chamou para a liberdade nele, e não para voltar de novo a esses apretextos da lei. De novo, vamos continuar. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixares circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Isso aí serve para alguns irmãos hoje de algumas igrejas não, de um movimento messiânico que tem aí. Não todos, como já disse, porque eu conheço pessoas que adeptas, né, membros, que não passou por isso, e não ensina assim lá, mas também como a igreja evangélica, uma diz uma coisa, outra diz outra, uma diz outra coisa, lá também. Eles têm como ponto uma base, mas tem uma base doutrinária que eles se convergem em algum ponto. Certo? Certo. E também tem essa linha de pensamento divergente. Como eu disse, tem uns que se você só pega a Santa Ceia e se circuncidar. Já outros não obriga. É isso aí. E mais outros circuncidam. Olha aqui que Paulo diz. Eu de novo, 5:2. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo nada vos servirá se vos deixar circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Gálatas 5:3. Vamos continuar agora no 4. Vós, que vos justificar por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caíste da graça. Serve para alguns aí? Serve, não serve? Aí eu vi esse comentário, veja aqui. Esse comentário aqui nessa Bíblia de Estudo. O que é que ela diz? A expressão cair da graça, nesse contexto, significa que alguns cristãos, entre os Gálatas, optaram por, seguindo o pensamento judaizante, conquistar o favor divino pelo esforço próprio, mérito, ao tentarem cumprir de forma legalista as ordenâncias da lei, em vez de humildemente reconhecer quão pecadores somos, né? E quão pecadores somos, impotência humana, e aceitar o dom gratuito de Deus por meio de Cristo, que é a salvação.
O que quer dizer? Não adianta você chegar, como um irmão me relatando, um irmão de uma igreja, mora na mesma rua dele, ele de bermuda, bermudão até abaixo do joelho, irmão, e ele só é legalista, só anda de calça. Não é porque ele anda de calça que é legalista. Como eu já disse até uns relatos, que toma banho, tem uns que tomam banho de calça social na praia, camisa manga comprida social na praia. Certo? Estou falando do legalismo. Porque se você faz isso para Deus e se sente bem, faça para você. Esqueça os outros, deixe de estar falando do outro. Porque o outro anda de bermuda, ou assim assado, porque está dando camiseta, está desviado da fé. Quem é você para julgar o servo alheio? Romanos 2, vá lá para Romanos 2, é indiscussável o homem, quem quer que seja, que julga o outro. E aí? Observe, analise, veja você. Quer dizer que todos que não se encaixam num padrão legalista tem que ser todos igual a você? Não tem que ser igual a você, não. Tem que ser igual a Cristo. Se autoanalise, se você é perfeito. Aí disse, mas irmão, cuidado. Irmão, só fica andando de bermuda, cuidado. Quer dizer o quê? Que eu vou para o inferno porque eu estou de bermuda? Cuidado, viu? Só fica andando de bermuda. Não é porque a gente tem que ser diferente dos outros irmãos, sim. Do mundo, sim. Mas quer que adianta, como eu vejo, milhares de calças, por vida, paletó, gravata, bíblia debaixo do braço, mas malignos e perversos. Ruim. Quer dizer que a roupa, aquele paletó que é santidade, e quando tira, é um demônio ali embaixo? É isso? Isso é um legalismo. Que é isso? Vamos continuar? Continuando aqui. Vós que vos justificar por meio da lei está separado de Cristo, caíste da graça. Agora o 5:5. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Vamos aqui mais à frente. Agora vamos tocar no assunto mesmo principal, que é a liberdade. Veja só o que eu tinha falado agora há pouco. Caros irmãos, olha Paulo falando, agora é Gálatas 5:13 à frente. Caros irmãos, foste chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear a carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí? Se eu amo o meu próximo, eu não dou falso testemunho contra ele. Não levantará falso contra o teu próximo. Se eu amar o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele, nem os bens dele. Não cobiçarás nada do teu próximo. Nem a mulher, nem o jumento, nem a casa, nem nada. Se eu amar o meu próximo, eu não quero o mal dele. Eu não matará. Se eu amar o meu próximo, matou o irmão. Já aconteceu o caso de irmão matar outro irmão. Dentro da igreja. Dentro do contexto da igreja. Um líder mesmo e uma irmã estavam dentro da igreja. Eles estavam em um templo, juntos, pregando o evangelho, mas ela viu algumas coisas diferentes dele. Viu que ele estava se desviando. Aí saiu. Estava ambicioso. Aí saiu e montou um ministério. Uma grande parte da igreja foi atrás. Foi atrás dela. Oxe, ele com raiva. Juntou ele mais dois. E um certo dia, quando ela saiu, estava ela, a prima dela e o marido. Aí eles pegaram. Esse suposto pastor pegou ela. Conseguiu pegar ela e a prima. O marido correu, chamou a polícia. Mas quando voltou, não encontrou. Dias depois, já encontrou. Ele conheceu. O que ele viu, ele conheceu ele. Ele mais dois. E dias depois ele correu, chamou a polícia. A polícia veio, começou a fazer as buscas. Encontrou alguns dias depois ela e a irmã morta. Ela e a prima, era a prima. Ela e a prima morta. E aí? Eu amo o meu próximo desse jeito? Não matarás. Olha, aquele irmão anda fazendo isso, aquilo outro. Não levantarás falso contra teu irmão. Eita, o irmão comprou aquilo ali. Aí fica com o olho grande, ó, cobiçando. Eita, a irmã, né? Olha. Dentro da igreja, rapaz. Dentro da igreja. É algo terrível. As pessoas não respeitam nem o templo. Cobiçando e observando. Olhando, cobiçando e comentando. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo. Porque você ama o seu próximo. Como é que eu amo o meu próximo? Estou dando falso testemunho contra ele. Cobiço as coisas dele. Falo mal dele. O mato.
mudo, como aqui fala, que os irmãos Gálatas estavam nessa situação também, alguns deles estavam assim, até ele fala no 15, porém, se mordeis e devora uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente, que ele estava tendo algumas coisas, como acontece em algumas igrejas, acontece em algumas, ficam se engalfiando uns com os outros, e aí? Se eu amo o meu próximo, eu quero o bem dele, se eu amo o meu próximo, eu não dou falso testemunho, se eu amo o meu próximo, eu não cobiço nada dele, se eu amo o meu próximo, nunca eu quero mal nenhum dele. Eu quero sempre o bem dele. E aí? O amor é vamos dizer assim, 2 mandamentos que Jesus fala. 2 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você guarda toda a lei. Porque toda a lei se resume nesses 2 pontos. Vamos mais à frente agora. Vamos aqui agora. Como eu falei nos outros vídeos, se quem vive verdadeiramente pelo Espírito, quem é convertido de fato, quem é um servo de Deus verdadeiramente, vai compreender tudo isso aqui que eu estou falando. Não que quando você passa a ser um servo de Deus, você não peca mais. Não, nós somos pecadores. Mas você deixa de ser um pecadeiro. O que é isso? Aquele cara que pecava constantemente, mesmo não está nem aí, não. Você agora tem um maior controle, porque o Espírito que habita em vós já te convence que aquilo é errado e você freia. E você freia. Ele te diz, te fala e você freia. Você, recua. Você vai fazer aquilo de errado, ele recua. É claro que tem alguns que não ouvem a voz do Espírito. Eu sou um servo de Deus. Tá certo, abençoado? Mas você vê que ele ainda está ligado a coisas da carne e ele não refreia. O Espírito diz a ele que está errado, mas ele não está nem aí, continua a fazer. Vamos olhar aqui o que Paulo tem a nos dizer no 5,16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarão as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Vejam só, quem vive pela carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Se você, abençoado irmão, ainda está ligado a esses tipos de coisas, eu falando, Paulo falando, se você ainda está ligado, ainda essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sou eu dizendo? Não aqui. Agora, veja que ele fala aqui. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aí? Se você viver pelo Espírito verdadeiramente, ele vai entender. Eu sou convertido, eu sou um servo de Deus verdadeiramente. Primeiro que você não fala. É um reflexo em você. A gente vê porque conhecia você antes e vê quem você é agora. Então, o testemunho do seu comportamento, o testemunho da sua mudança, é que é a prova viva da vida do Espírito em você. Porque nós passamos a ver, enxergar em você. Você não diz. Porque tem muita gente que diz que... Tem muitos aí que diz que é servo de Deus, é cristão. Mas você não vê. Você vê o retrato de um ímpio. Boca suja, prostituto, olhos ferindo, caluniador, blasfemo. Você vê, rapaz, esse homem aí diz que é da igreja. Esse rapaz aqui não é da igreja. Mas que comportamento. Se ele dissesse que era cristão, esse aqui eu acreditava. Mas esse eu não acredito, não. É assim. Em Lucas, Cristo fala. É inevitável que venham os escândalos. Vai vir os escândalos, sim. Mas ai daquele, porque vem os escândalos. Ai daquele que causar o escândalo. Era melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse ao mar, do que fazer desviar um dos meus pequeninos. Eu estava comentando com o irmão um tempo desse,
que o evangelho, cada vez mais, o evangelho não, porque o evangelho é eterno. Muitas vezes você se dizia que era um crente, um cristão, a pessoa, era uma coisa, né? Hoje não. Você diz que é um cristão, esse negócio de crente. Agora por quê? Porque esse crente é tudo ladrão, isso aqui luta. Agora por causa de quê? Dos péssimos testemunhos e o dos escândalos que muitos causam. Está aí um movimento grande chamado os desigrejados. Milhares vêm saindo os desigrejados. Desigrejados no sentido de não pertencer a uma organização religiosa, uma organização dominada e chefiada e comandada por líderes eclesiásticos. Não, mas ele continua sendo igreja. Ele diz que é desigrejado, mas não é. Porque o termo original no grego é eclésia. E eclésia quer dizer comunidade, congregação, assembleia de pessoas unidas com o mesmo ponto, com o mesmo objetivo em comum. Então, se eles se reúnem em casas, um grupo de pessoas com esse mesmo pensamento que se reúnem em casas para louvar a Deus, continua sendo igreja. Só não fazem parte agora mais de uma organização religiosa chefiada, comandada por líderes eclesiásticos, sob o comando de líderes eclesiásticos, com regras e doutrinas, de hierarquias eclesiásticas. Eles não vivem mais assim. Todos se respeitam e todos são de mesmo modo. Oramos a Deus, oram a Deus e todos têm a palavra. E se respeitam mutuamente. Como no início, que era, em Atos, era em casas, nas casas. Você vê também Paulo falando, né? É a igreja que está na casa de fulano, ele cedia a casa para, né, ministrar a palavra. Então, eles estão assim, mas não são desigrejados, continuam sendo, não fazem parte mais de um templo com placa, mas continuam sendo uma igreja de Cristo. Outros não. Agora, por que saíram? Devido aos escândalos, que são muitos, que isso enfraquece a fé. Agora, quem tem base, Romanos 15, 1. Nós que somos fortes na fé, temos que suportar. Nós que somos fortes na fé, em outras palavras, temos nossa fé bem definida e estruturada em Cristo Jesus, temos que suportar os fracos na fé. A igreja todinha onde eu estou, pode cair tudo em escândalo. Pastor pode se meter em escândalo, tudo. Isso não enfraquece minha fé, não. Aí que eu me lembro que a Bíblia diz, falso profeta, que os escândalos viriam, Cristo Jesus dizendo, aí eu digo, olha, tá vendo? Isso aí não me enfraquece não, porque minha base é Cristo. Pode cair a igreja todinha e eu ficar de fé. Fico triste pelos irmãos. Aconselho, né? Aconselho os abençoados, fico triste por eles. Oro por eles, fico triste. Converso com os irmãos, tento motivá-los. Irmão, você cedeu a carne? Viva pelo Espírito. Vamos orar para você se fortalecer, se acordar. Lute, não dê brecha para o inimigo. Mas você destruir a minha fé pelo seu escândalo? Não, porque a minha base não está em você. A minha base está em Cristo. Cristo disse, no mundo você vai ter aflições, de todo modo. Mas sede firmes, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, você também vencerá, porque você está comigo, agarrado a mim. Como aquela mulher, na orla, agarrado à orla de Cristo, assim, ó, pelas pés de Cristo, me leva. E nada disso me abala. Fico triste com os irmãos, mas nada disso me abala. E é um exemplo, e é o que eu digo a todos vocês. Negócio de escândalo de igreja vai me abalar, não, mano. Aí que me deixa mais firme. Mas muitos caem, porque não tem a base firmada na rocha. Não cavou fundo, fez a sapata na rocha funda que é Cristo. Está superficial. Quando os escândalos do outro vai, ele vai junto. Não vive pelo Espírito verdadeiramente. Minha gente, olhe para Cristo. Olhem para Cristo. Vamos continuar aqui. Olha o que é que Paulo fala mais sobre isso. Ele falando aqui no 6:11. Verdes, com que grande letra vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram ostentar exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aí veja um comentário aqui dessa Bíblia. Ao se constranger os gálatas a passarem pelo ritual religioso da circuncisão, os judaizantes corriam menos risco de sofrer oposição por parte dos inimigos judaicos do cristianismo. Paulo os critica por estarem mais preocupados com sua própria reputação e interesse do que a verdadeira edificação espiritual dos crentes. Quantos aí não estão ligados nos seus próprios interesses? Quantos aí? Muitos só estão preocupados com isso, não querem saber de você. Ainda tem pastores ainda que se preocupam com as ovelhas, mas muitos não estão nem aí. Muitos, certo? Muitos só estão ligados aos seus interesses pessoais. Tem muitos aí, por exemplo,
E nesse caso aí, quando Paulo fala, como o próprio texto já fala claramente, eles, para não ser perseguidos pelos outros judeus, aí ficavam obrigando aos outros. Nós pregamos o cristianismo, mas pregamos a lei, que era para não ser perseguidos por eles, como no comentário fala, e é o exegese real disso aí. Aí eu pego e digo, quantos hoje não fazem isso? Dentro da sua doutrina, dentro do seu sistema, rapaz, você estudou tanto, você sabe que o evangelho de Cristo é esse, a Bíblia diz isso, aí você está puxando para o lado da sua doutrina. Porque se você sabe que é o seu emprego aí, se você se desviar para cá, a igreja já puxa a sua orelha, ei, por que você pregou isso? Não é para pregar isso não, sim, mas é a Bíblia, não, é para pregar essa doutrina. Teve pastor aí que deu relato, disse, rapaz, 30 anos eu preguei naquela igreja, mas eu não tinha liberdade, eu pregava o que eles queriam, o que eles me apresentavam, porque eu não podia puxar para cá, eu tinha que pregar, eu via que a Bíblia me dizia isso, mas para ele não ser perseguido por eles continuavam, o que é que eles faziam? Seguia o sistema, e não a verdade da Bíblia, não a cruz de Cristo, não, ele seguia o sistema doutrinário a que ele pertencia. Aí 30 anos depois ele se libertou, aí foi para uma outra denominação que deixa à vontade, pregue, traga mensagem, traga a Bíblia. Mas passou 30 anos escravo do sistema, como esses aí. E aí? Vamos continuar aqui. Ora, 6,13, à frente. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. E aí? Contudo, desejo-vos que vós sejam circuncidados para se orgulharem do ritual que aspingiram ao vosso corpo. Impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, aí isso aqui é um exemplo que para cada um, para o legalista, que ainda tenta se o legalista, que tenta se justificar por obras, porque anda de paletó, Bíblia embaixo do braço, não estou falando de todos, porque tem homens de Deus que eu conheço, homens de Deus verdadeiramente, que ele não anda, né? Ele gosta de andar de calça direto, ele segue esse padrão, mas é um homem de Deus. Eu estou falando de alguns, não de todos, porque a gente fala uma coisa e às vezes generalizou. Não, eu conheço homem de Deus. Gosta de se vestir assim, mas sou homem de Deus, deu um testemunho, verdadeiramente, e não critica aqueles que, se um irmão anda de bermuda, ele não critica. Mas tem outros, esses que gostam de criticar, quando você olha para a vida dele, meu filho, não precisa nem dizer, só é a gente ver, né? Mas, vamos para lá. Aí, essa frase aqui serve para mim, para todos vós, e para todos aqueles que tentam se justificar por si mesmo, como Paulo fala, para aqueles que tentavam se justificar pela carne, por suas obras, pelas obras da lei, e se esquecem de toda a honra e toda a glória que tem que ser dada a Cristo. Todo o mérito ele pagou na cruz. Todo o mérito é dele. Aí veja essa frase. Essa frase serve para todos nós. E para todos esses. Vamos ver? Aqui, ó, Romanos 6,14. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim. E eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou do judaísmo nazareno, eu sou do judaísmo messiânico, eu sou da Universal, eu sou da Internacional, eu sou da Plenitude, eu sou do catolicismo, eu sou da Congregação Cristã, eu sou da Adventista. E por aí vai, várias placas. Eu sou reformado, eu sou calvinista, eu sou puritano, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou monegista, eu sou sinergista. Nada disso importa se você não for isso. Se você não for isso aqui. Vou ler de novo. 6,15. Nada disso importa se você não for isso aqui. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa, Romanos 6,15, é ser uma nova criação. É nascer de novo. E aí? Se você não nasceu de novo, nada disso importa. Pensem nisso. A paz seja convosco. Que Deus abençoe a todos. Se cheguem aos pés de Cristo, principalmente nos tempos que estamos vivendo,
Porque só Jesus Cristo para nos fortalecer e nos livrar e nos preparar e nos dar força, e nos dar ânimo de suportar e resistir o que vem por aí. Veja o mundo como está, um caos. Tudo está se cumprindo. A Bíblia, as Escrituras estão se cumprindo. Se peguem, façam uma autoanálise de suas vidas. Vivam pelo Espírito. Ajoelhe-se diante de Deus. Confesse vossos pecados e se entregue verdadeiramente a Ele. Se algum irmão que ainda não é irmão em Cristo, que possa estar me vendo, se entregue abençoado a Cristo. É a melhor opção que você tem que fazer. O mundo está aí, está se fechando o cerco. Não está vendo, não, o que está se passando ao redor do mundo? Veja o que se passa. Só Cristo para nos fortalecer e nos salvar desse presente século mau. A paz seja convosco, que as bênçãos de Deus, a luz de Cristo esteja em vossas vidas. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.